Hoje nós viemos aqui falar da parábola do semeador. Antes de falarmos da parábola do semeador, eu tenho que ressaltar que também sou trabalhador, ou palestrante, ou tarefeiro do Centro Espírito Consolador em Santo André. Quando nós falamos das parábolas, nós nos atentamos aos ensinamentos. E vale ressaltar que no meio desses ensinamentos existe uma chamada de atenção que muitas vezes nos sentimos até um pouquinho agredidos. Mas nós temos que ressaltar que não devemos nos esquecer que somos espíritos imperfeitos ainda. E estamos procurando a nossa evolução, estamos procurando o nosso melhor. Nesse sentido é que não nos devemos sentir ofendidos muitas vezes, mas sim alertados. O que vem ser uma parábola? Talvez já conversamos a respeito disso aqui. Parábola, uma pequena história. Uma pequena história. Mas porque Jesus, dentro da sua sabedoria, ensinava ou falava por parábolas. Já pararam para pensar? Quando nós éramos, deixa eu ver aqui a idade de todos aqui, vamos falar. Quando nós éramos crianças, ou quando nós somos pais, ou quando nós vamos ensinar os nossos entes queridos, as nossas crianças, nós recebemos ou passamos esses ensinamentos através de pequenas histórias. Não é assim? Nós criamos pequenas histórias para que os nossos filhos ou que os nossos pais criaram para que nós pudéssemos entender aquilo que estava sendo passado. Então Jesus, dentro de sua sabedoria, ele criou histórias porque sabia, e sabe, que nós precisamos de algumas alegorias para entendermos os teus ensinamentos. E que nós, muitas vezes, que é o caminho correto, precisamos fazer algumas reflexões para que nós possamos entender esses ensinamentos. Então veja a quantidade de coisas que tinha no significado de uma parábola, que nós muitas vezes não prestamos atenção, mas nós utilizamos desses recursos que Jesus ensinou naquele momento, para ensinar aquela população, ou a nossa população daquele momento, e os seus discípulos que precisavam aprender rápido para transmitir rápido, porque não tinha tempo, ele tinha pouco tempo. E nesse sentido, quando nós nos entendemos como a parábola do semeador, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, especificamente no item 5. Só que nós podemos estudar a parábola do semeador, para aqueles que gostam, nos itens 5 a 11. E a parábola diz assim, que Jesus saiu de casa pela manhã e, caminhando, se colocou dentro de uma barca na beira do mar. Logo a multidão e seus discípulos foram chegando. E todos foram se sentando. Faz-se uma breve uma pausa, para que nós tentamos colocar na nossa mente a cena do mestre sentado dentro de uma barca e todos nós naquele momento esperando o ensinamento. E diz assim, e logo em torno dele se reuniu grande multidão, onde ele nos disse: então muitas coisas por parábolas falo-lhes assim, aquele que semeia saiu a semear. Parar um pouquinho. Os mais velhos, principalmente. Lembra do embornar? Né? O embornar é aquela bolsinha de lado que nós usávamos, nós que eu digo, a população daquela época, eu peguei o final disso, mas peguei também. Que nós usávamos para colocar todas as coisas que nós levávamos para a caça, para ir para as matas. Mas Jesus conta que o semeador colocou do lado uma bolsa, alegoricamente podemos chamar de embornar, cheia de sementes, e saiu a semear, caminhando, como se nós saíssemos por esse corredor a semear. E ele disse o seguinte, que as primeiras sementes, ou a primeira parte da semente, caiu ao longo do caminho, como se nós pegássemos esse embornar, e na primeira caminhada aqui, na primeira tirada de mão,
nós não percebêssemos e as sementes caíssem. E ele disse o seguinte, que essas primeiras sementes que caíram, logo os pássaros do céu vieram comer essas sementes. Porque caíram e não percebeu-se. Outra parte caiu em lugares pedregosos. E essa parte que caiu em lugares pedregosos, como não havia muita terra, as sementes logo brotaram, porque tinha um pouco de terra. Mas porque carecia de muita profundidade a terra onde havia caído, levantando-se o sol, as queimaram. Lembram-se daquela experiência da escola? Do algodão, do vidrinho, do feijão? A maioria de nós não lembra que não foi para frente, a gente só lembra a parte boa, que brotou. O feijão, na realidade, ele brota. Mas como não tem terra, não tem lugar para a raiz procurar se segurar, o que acontece? Na realidade, ele morre logo. Então, veja o que está contido nesse ensinamento aí. E continuando, outra parte caiu entre espinheiros. E estes, crescendo, os espinheiros cresceram, a abafaram. Os espinheiros cresceram em cima da semente e não deixaram que elas germinassem, e elas morreram também. Outra, finalmente, caiu em boa terra e produziu frutos. Essa é a parte mais interessante, a parte que nós gostamos de ouvir, inclusive. Dando algumas sementes, aí ele fala, 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30 por 1, que mesmo tendo um bom terreno, ainda não produzia todo lugar 100%. E no final ele disse, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Isso, para quem gosta de Bíblia, Mateus 13, versículos de 1 a 19. Também está lá no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de João, se não me engano. Mas não é isso que importa nesse momento. O que importa nesse momento é nos atentarmos à vivência cristã. Aquilo que nós temos dentro de nós, que nós temos aí dentro da sociedade. E se nós percebemos, as parábolas têm as suas grandes raízes, principalmente a parábola do semeador, nessa vivência cristã. Nisso que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. E os espíritos, inclusive, dizem que a parábola do semeador é conhecida como a parábola das parábolas. Mas em todas as parábolas, se nós pararmos para pensar, nós encontramos fontes de ensinamentos e motivos para a nossa reforma íntima. Motivos pela busca do nosso melhor. Por que pela busca do nosso melhor? Nós costumamos chegar na casa espírita e alegoricamente dizer que nós viemos para a casa espírita por causa da dor ou pelo amor. É verdade, mas quando nós falamos pela dor, parece que nós estamos se castigando com essa frase. E na realidade, quando nós percebemos, quando nós insistimos em permanecer na busca de alguma coisa mais interessante, é que essa dor é a busca pelo melhor. Nós percebemos que não está bom e vamos buscar o nosso melhor. Aí nós traduzimos para a dor. Mas precisamos tomar cuidado para não transformar essa frase numa coisa que eu só faço se doer. Não é? Por quê? Porque dói, a gente toma um remédio para a dor sai, o que a gente faz? A gente se afasta. É essa atenção que nós devemos ter, que nós viemos buscar o nosso melhor, de se atentar, de não sair. Aí vem os ensinamentos do mestre, que vem colocar esse entendimento para nós. E nesse sentido, quando nós prestamos atenção, é que nós podemos entender e identificar esses 3 terrenos dentro da parábola, mas os 3 terrenos humanos que impedem que essa fruta, que essa semente se frutifique, se evolua.
E isso está onde? Dentro da nossa responsabilidade, mas da nossa responsabilidade individual. Não é coletivo. Porque muitas vezes nós achamos que o outro é que vai fazer por nós. Não, nós estamos falando cada um. O mestre falava individualmente. Ele ensinava individualmente. Ele ensinava, sim, que nós tínhamos que ter coletividades para ajudar essa coisa. Por exemplo, essa casa espírita. Essa casa espírita dá sustentação para que nós individualmente procuremos o nosso melhor. Então, esses 3 terrenos vai dizer para a gente se nós estamos no caminho do progresso ou não, mas no progresso individual. E a parábola do semeador, ela não trata da agronomia física. Não é, olha, eu vou procurar um agrônomo para me ajudar. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo daquilo que está dentro de você. Do imprevisível, do livre-arbítrio, da tomada de ação que é sua responsabilidade, do bom e do melhor. Onde nenhum semeador, na realidade, pode saber do resultado da sua semeadura, mas pode prever. Aí vem aquele chavão, não é? Se você semear bem, vai colher bem. E isso você pode entender. Ah, mas se eu tenho certeza que eu vou colher bem, certeza vai depender das ações futuras. Porque não é só semear, tem que regar, tem que cuidar, tem que verificar se o sol não está queimando, tem que verificar se não tem muita sombra, uma série de coisas que nós temos que ir prestando ao longo do caminho. Mas não é o outro que faz para nós é que fazemos para nós mesmos. Nós é que vamos buscar dentro de nós. Eu cheguei aqui hoje irritado com o trânsito, e não subi. Ainda falei lá embaixo, eu preciso acalmar essa irritação do trânsito. Porque é normal nós nos irritarmos com o trânsito. Então, todas as vezes que nós formos fazer alguma coisa, buscar a sua tranquilidade. O mestre, quanto é que ele sofreu aqui para nos passar os seus ensinamentos? Para aqueles que entendem, não tinha mais perispírito. Uma luz do tamanho do mundo, energia do tamanho do mundo. Aí vieram e fizeram assim, ó, vamos catar isso aí, ó, vamos comprimir, e enfiar dentro de um corpo físico. Jesus, né? E a gente acha que o grande sofrimento é a cruz. A cruz é a alegoria. E nós, às vezes, passamos por algumas coisas pequenas e achamos que está pesado. Realmente está pesado. Foi o que aconteceu comigo aqui agora. Mas procura o seu interior, procura a sua calma, para avaliar e para verificar se aquela plantação está sendo bem cuidada. Vamos para frente. Aí vem Carbai Schutel. Carbai Schutel, ele coloca uma explicação que eu achei muito interessante comentar com vocês. Ele fala que a parábola dos semeadores, ou do semeador, sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas e nos ensina a distingui-las pela boa vontade que recebemos pelos ensinamentos que nós entendemos ou não. E aí nós vamos decifrando a parábola. Estava tendo uma música aqui, quem prestou atenção não precisa nem escutar o que eu vou falar. Eu falei, essa música vai destruir tudo o que eu vou falar, mas eu vou falar de novo. Porque a grande maioria de vocês talvez não tenha escutado a música, mas eu escutei. Vamos lá, a parábola do semeador. Quem é o semeador? Vamos falar, lá era Jesus, que continua sendo o nosso semeador, e seus discípulos. Vamos falar aí seus apóstolos. Porque os discípulos somos nós aqui. Todos aqueles que se colocarem à disposição de levarem a palavra, de levarem os ensinamentos, de tentar acalmar primeiro você e depois o segundo, são discípulos do Mestre Jesus. Então, nós podemos nos colocar na condição de semeador, dependendo da ação que cada um de nós pusermos na nossa vida. A primeira coisa que vocês fizeram como semeador foi sair cedo da cama num sábado com esse frio.
Não é? Ah, eu não faço nada. Faz sim. Nós estamos aqui conversando, aprendendo, recebendo intuição do nosso mentor primeiro, intuição dessa espiritualidade que está aqui, intuição do Mestre Jesus, a conivência com Deus. Olha quanta coisa nós estamos fazendo e muitas vezes sem perceber. Aí nós temos que levar para frente, para nos colocarmos como semeadores. E a semente? O que vem a ser a semente? Sabemos o que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Os ensinamentos, principalmente os ensinamentos sobre as leis divinas, as leis morais. Para quem não lembra e para quem gosta, o Livro dos Espíritos, terceira parte. Está tudo lá. Diferente da lei dos homens. A lei dos homens diz assim: você não faça isso, você não faça isso. Se fizer, pena disso, pena daquilo lá. Aí a lei de Deus faz assim: você faça isso, você faça aquilo, você faça aquilo. Pena nenhuma. Não é? Mas você ganha. Evolução espiritual. Você diminui a sua distância de Deus. Já pararam para pensar? Eu fico me perguntando às vezes, o quanto de Deus eu estou distante. Longe, eu sei disso. Mas eu fico me perguntando, como é que eu encurto essa distância? Livro dos Espíritos, terceira parte. Faz tudo o que está escrito lá. Difícil, né? Tocar a música aqui de Francisco de Assis. Jesus, não dá, né? Prepararam para ouvir essa música? Que eu seja bonzinho e... É difícil, mas não é impossível. São coisas que nós temos como reflexão. São coisas que nós temos que entender o que vem a ser a verdadeira semente. Não é? Eu estava irritado com o trânsito, eu não falei que eu estava fechando as pessoas no trânsito. É isso. Irritar-se com o trânsito é uma coisa, sair fechando todo mundo, xingando todo mundo, é uma coisa muito diferente. É esses cuidados que nós temos que tomar. Eu falei no começo que era uma palestra de chamada de atenção. Por quê? Porque a maioria das vezes nós temos que voltar para o normal, para a busca do nosso melhor. E é nesse sentido que a semente, na realidade, é uma só. Ela não muda por ser lei divina. A lei dos homens a gente vai adequando, aí, conforme a sociedade vai pedindo, a gente vai fazendo essas coisas que a gente vê aí. Né? Os homens dos Imbornais, eles sabem do que eu estou falando. Lá atrás tinha um monte de coisas que eram imorais e hoje se transformaram em morais que a gente não concorda. Só que com a lei de Deus, só se ele viesse aqui. Mas você acha que Deus está preocupado em mudar alguma coisa se a gente não conseguiu nem fazer a primeira parte? Da concessão de uma coisa que tem coisas mais importantes para fazer. Nós temos que atentar nesse sentido. E caiu ao longo do caminho. Mas antes de falar de cair ao longo do caminho, vamos voltar um pouquinho nessa questão. A gente parou para prestar atenção na desigualdade dos homens? Né? Um bom, o outro ruim. Um propenso ao bem, outros propensos ao mal. Nós somos diferentes. Nós somos distintos. Né? Uns mais adiantados, Chico Xavier. Outros atrasados, eu. Né? Chico Xavier falava da doutrina de uma maneira extremamente competente. Eu não tenho essa competência, pelo menos ainda. Né? Talvez demore muitas encarnações para frente aí para eu chegar numa condição dele. E na realidade é isso que nós temos que entender. Só que nós sabemos que nós vamos chegar. Eu sei que vou chegar, mas depende de mim. Falar não adianta, tem que fazer. Muitos, inclusive, propensos nessa questão de serem propensos ao mal, ficar ligados ao egoísmo, ao orgulho, não é? Ficam apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. Não é bom ser ligado aos bens terrenos? Ter uma casa, um carro,
né? Diversões passageiras. Por que que é bom? Porque dá satisfação para o ego naquele momento. Você se sente bem naquele momento. Eu me sinto bem naquele momento. Mas uma questão de consciência. E aí continua a parábola. Caiu ao longo do caminho, que nós falamos lá no começo. Né? As primeiras sementes caíram ao longo do caminho. O que quer dizer isso? São aquelas coisas que passam por nós, que nós não prestamos atenção. Nós temos muitas vezes ideias grandiosas e não prestamos atenção. Né? Nós perdemos a oportunidade, passa desapercebido. Na doutrina espírita acontece muito isso. O que o doutrinador ou o tarefeiro espírita faz? Ele pega um papelzinho assim, ó, e fica com uma caneta. Ele guarda o papelzinho. Só que são alguns só. Não são todos. E deixa lá do lado, na bolsa, na mesa, no local de trabalho, em casa. Quando vem a ideia, principalmente essas mensagens rápidas da espiritualidade, dos nossos mentores, da espiritualidade de luz, o que essas pessoas fazem? Anota. Rapidinho. Por quê? Porque são ensinamentos. E nós, muitas vezes, a grande maioria de nós, deixamos as coisas rolarem. A gente não presta atenção nisso. Que são as sementes que caem ao longo do caminho. Deixamos de lado essa oportunidade. E aí, os ensinamentos recebidos, nós não prestamos atenção e muitas vezes, senhores e senhoras, nós nos sentimos sonolentos. Nem percebemos. Acontece comigo também. Né? A gente vai para receber o ensinamento, anda pela rua, se sente desligado. Ah, não faz parte, não precisa para mim. Mas é natural, tá? Essa questão de se sentir sonolento, principalmente nas palestras, um palestrante chato que nem eu, é natural. Né? É natural. Por quê? Porque a energia, a necessidade de atenção, tudo isso faz com que a gente parece que dá vontade de dormir. E às vezes isso é feito para fixar, não é para derrubar. Inversão, tem gente que fala que é o contrário, não é. E caiu sobre as pedras. Primeiro caiu ao longo do caminho, agora caiu sobre as pedras. As pedras, ele quis dizer, é quando nós estamos com o coração embrutecido, endurecido, que nós somos impenetráveis a novas ideias. Nós não queremos ouvir novas ideias, os novos conhecimentos. Inclusive, nós não permitimos essa modificação que evolui, que faça com que a gente evolua. Aceitamos os ensinamentos e as tarefas com parcialidade e condições. Ah, não gostei. Vou fazer, mas não vou fazer tudo não, vou fazer só a metade. Né, o personalismo. Na casa espírita, se nós não tomarmos cuidado com isso, nós vivemos desse jeito aqui. A ideia não foi minha, então não quero. A ideia do outro é boa, mas não vou falar que foi boa, não. É assim, a gente embrutece, a gente não quer. Não quer que o outro tenha mais condição que a gente, mas querer ou não querer, ele tem. Não estou perdendo tempo, vamos utilizar daquilo. Aliás, se nós formos perceber, o Chico Xavier mesmo, né, um dos maiores doutrinadores, ensinadores da doutrina, nós como brasileiros, nós temos que entender que nós perdemos muito tempo e não utilizamos desses ensinamentos. Hoje não, hoje nós entendemos com maior tranquilidade. E caiu no meio dos espinhos. Que é isso? Caiu no meio dos espinhos é quando a gente está invigilante. Não está ligado. E nós permitimos que esses espinhos, que são o quê? As nossas imperfeições. As nossas imperfeições e as dos outros, que são o quê? Que nós chamamos na doutrina de vícios.
Só que eu não gosto muito dessa palavra de vícios, porque vício parece que nós estamos falando disso que acontece no mundo aí. Mas os nossos vícios, os nossos erros, nós permitimos que isso aí sufoque o crescimento de todas as verdades que nós estamos aprendendo. Nós deixamos nos levar por essas questões. Né? O orgulho, a inveja, o ciúme, né? A avareza e uma série de outras que nós deixamos nos levar. E vira os espinhos. E, inclusive, nós nos deixamos levar pelos erros, pelos vícios do outro. Por isso que nós falamos no começo que nós estamos falando de individualidade. O outro pode sim me incomodar, não a ponto de não permitir que eu caminhe, ou que você caminhe. E quando nós passamos para pensar nessa fase aí, sabe o que dá para a gente? Dá vontade de desistir. Não dá vontade de desistir? Não quero mais não. Vou lá, aquele cara lá, chato, só fala sempre a mesma coisa. Aquela mulher lá, não gostei dela, vou desistir. É isso que eu falei do remédio lá atrás. Eu não, nós falamos, né? Nós falamos do remédio. Por quê? Porque na primeira dose de alívio, dá vontade de desistir. Porque o caminho é longo. E a gente não quer semear. Mas isso é natureza humana. Mas não de imperfeição, de ser humano mesmo. Né? O planeta que nós vivemos faz com que a gente se sinta dessa maneira. Essa vontade, muitas vezes, de desistir. E na vida social e no trabalho, então? Não é isso? A gente vive a vida inteira reclamando do trabalho que a gente tem. Do chefe, então, nem vou tocar nesse assunto. Isso aí é, meu Deus. Não conheço um chefe bom. Eu nunca conheci. Ninguém fala isso. Mas o chefe lá em cima, que é o bom, é esse que nós temos que prestar atenção. O chefe daqui é passageiro, é aquilo que nós acordamos lá na vida espiritual para vir passar aqui, nessa reencarnação, para tentarmos aliviar as nossas penas lá, os nossos débitos, chama de que quiser, né? E aí nós vamos transformando o quê? As pequenas provas numa grande prova. Né? E essas pequenas provas, na realidade, não são os espinhos e obstáculos que teremos que remover na realidade. Mas são. Né? Não são, mas são. Nós encaramos como que se fosse, mas nós temos que remover isso de nós. Nós temos que remover durante, inclusive, essa vida e as futuras. Já pensando no planeta de prova e expiação por regeneração, que talvez em outros planetas. Mas não é essa a questão. E caiu na boa terra. Agora é a parte boa, não é? Na realidade é quando a gente conserva, nós conservamos a boa vontade. Nos mantemos, abertos, nos mantemos alertas. Essa é a parte boa. É isso que nós temos que insistir. Agora, relaxa, o braço estava caído, de tanto eu falar coisas, estava derrubando vocês, levanta o braço. E vamos procurar o que é bom para nós. O que é que nós temos que fazer? E nesse sentido é que quando nós levantamos os braços, nos dá condição de quê? De remover os obstáculos que aparecem. As coisas vão aparecendo e nós vamos entendendo o que são essas coisas. Que são esses obstáculos. E nós conseguimos passar por cima deles. Ou a passar através deles. Através da nossa reflexão, do entendimento. E aí a boa vontade, o que ela faz para a gente? Ela elimina o medo. Olha que coisa boa. Ela afasta os sentimentos defensivos, porque nós somos defensivos, e aquelas reações instintivas. Nós somos instintivos, nós reagimos muito rápido, não paramos para pensar. E essa boa vontade permita que a gente não seja instintivo. Não reaja muito rápido. Não dê a resposta pronta, que faça uma reflexão. Deixa de um dia para o outro. E isso vai nos tornando o quê? Mais humildes, mais observadores. E aí nós deixamos de ter pena de nós mesmos.
né? A boa vontade mantém acordada a nossa consciência e nos mantém vigilantes. E aí, nós podemos distinguir dentro de nós o que é tentação e o que é má inclinação. Né? Se é ruim ou se é bom, se é um defeito temporário. Por exemplo, a oração e o auxílio a um terceiro, né? E por nós também, é uma demonstração de boa vontade. Você tem que ter boa vontade para fazer uma oração. Né? Auxiliar, se auxiliar, você tem que ter boa vontade. Por um terceiro, então, mais boa vontade ainda. Não é assim que a gente faz? Né? A gente percebe que um ente querido não está passando bem, a gente se coloca em oração. Nos colocamos em oração. Isso é demonstração de boa vontade. Na realidade, a boa terra é o quê? É o mundo. Né? São os discípulos de Jesus que nós falamos. É a condição que nós aceitamos de levar. De sairmos daqui, por exemplo, na manhã de hoje, e levarmos pequenos ensinamentos aos nossos entes queridos ou a qualquer pessoa que necessite. E no final da parábola ele disse, né? Falamos já lá no começo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os discípulos perguntaram, mas o que significa esta parábola, mestre? E ele respondeu, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, se lhes fala em parábolas, para que vendo não vejam, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Por quê? Porque se ouvirem e já ouvirem e entender, sai fazendo de qualquer jeito, porque tem uma coisa muito maior dentro dos ensinamentos. É por isso que nós não devemos sair fazendo, porque senão o que nós iríamos fazer depois da palestra? Nós íamos pegar o embornar e sair semeando semente por aí. Não é isso. É isso que ele quis dizer aqui. E nós temos que entender que na condição de recebedores do ensinamento, temos um compromisso interno consigo mesmo de procurar semear, de procurar ser o discípulo, de procurar entender quanta coisa boa ele colocou ali. Aí vem Joana de Ângeles, muito boazinha, e diz assim para nós, a aquisição da consciência, olha que coisa boa, é um processo lento e profundo. Lento e profundo. Por isso que a gente não tem que se desesperar. Porque se encontra em germe no próprio ser. Se encontra em germe no próprio ser. Kardec fala o seguinte, que nós nascemos com o germe da perfeição. Dentro de nós, seres espirituais, nós temos aqui dentro o germe da perfeição. Nós temos que trabalhar para que esse germe frutifique, cresça, que faça com que o nosso espírito vá se diluindo aos poucos. Mas não vamos entrar nesse assunto, mas que você seja melhor. Né? Diz que nós nascemos para ser felizes. Nós não nascemos para fracassar. Os homens de bem nasceram para ser felizes. Nós temos esse direito de ser feliz. Aí vem Bezerra de Menezes, um pouquinho mais rígido que Joana de Ângeles, e faz uma pergunta assim para nós aqui. Quanto de vós, que eu transformo em nós, aqui presentes, darão frutos? Quantos de nós que estão aqui vão permitir que tudo que nós escutamos e escutamos hoje e escutaremos para frente se enraizem, transformem, aqui está vocês, porque ele estava falando com vocês, nos transformem
e sigamos adiante, se transformando nessa árvore que daremos frutos, ou darão frutos, e vão gerar novas e boas sementes. Lembra da historinha que nós fizemos dos nossos filhos? Nós queríamos de todo jeito que os nossos filhos dessem bons frutos. Então, que nós façamos essa reflexão daquilo que nós vamos fazer daqui para frente, independente da nossa idade, com as nossas ações, com o nosso entendimento, de buscar primeiro para si, se fortaleça, não queira fazer um favor sem conseguir carregar, para não cair junto. Faça o seu entendimento, faça o seu crescimento e o seu aprimoramento e ajude, para que novos frutos saiam, frutifiquem. E nós desejamos aqui, do fundo do nosso coração, muita boa reflexão a todos, e muita paz e muita luz. Muito obrigado, bom dia a todos.